do autor, um pastor da Austrália. E ele trata de uma figura interessante. O livro é sobre discipulado, mas ele abre o livro com uma parábola, uma parábola não, mas uma figura interessante. Ele diz que na casa dele, quando ele era menor, enfim, quando ele vivia lá, havia um quintal grande, haviam duas treliças. Os irmãos sabem o que é treliça? Aquela estrutura que segura a planta que precisa é uma trepadeira, não sei se aqui se chama trepadeira. Pronto, aquilo é uma treliça, né? Aí ele fala que uma delas era uma obra de arte. A pessoa que fez a treliça era um artista de ferro, assim, sabe, fazendo curvas e tal. Normalmente são 2 pilares e aí faz um arco, assim, cheio de decorações e tal. E aí espera-se que a planta suba por ali e faça... Só que ali naquela treliça, aquela obra de arte, não tinha nenhuma planta ali. No entanto, tinha outro lá no fundo do quintal que nem conseguia se ver. Tinha lá uma parreira de uva e aquilo estava tão carregado, que a treliça estava para cair assim. Ela estava totalmente tomada pela videira. E ele faz uma comparação. Quando ele olha para aquilo, ele pensa na igreja. Então a treliça ali seria a estrutura onde o fruto daria, né? Então a videira precisa da estrutura. No entanto, o que é uma estrutura, por mais bonita que seja, sem a videira? Aí quando ele entra para analisar essa história, aí ele fala lá, ok, o que nós temos aqui? Uma igreja linda, maravilhosa, toda certinha, e a vida, nada. E no outro lá, está lá a estrutura quase arrebentando, o que também não é bom, porque se a estrutura arrebenta, a vida fica em risco, ok? O Senhor advertiu isso no Antigo Testamento ao falar das casas apaineladas, ou eu acho que é essa palavra mesmo, e a minha casa em ruínas. Então há que ter essa preocupação entre uma coisa e outra. No entanto, para quem vive da palavra do Senhor, o trabalho que dá vida não é o da treliça, é o da videira. Você faz a treliça do mesmo jeito que foi, pode orar à vontade, que se não tiver uma videira plantada ali, não vai dar fruto. A treliça por si só não dá fruto. É mais ou menos o que acontece quando um pastor não entende a centralidade das Escrituras e o poder delas e prega as ideias dele. Por quê? Porque no fundo ele não crê. Ou se ele crê, ele não crê no poder da palavra. Irmãos, alguns homens fazem contas. Está para vir um pastor aí. Ele vai entrar aqui, irmão, e aí tem que orar muito por ele. As igrejas daqui não são mega igrejas. O irmão pastoreia uma igreja lá, não pastoreia, irmão? Tem lá umas 1000 pessoas, mais ou menos 1500 por aí, né? Só homens, exato. Então as pessoas, os ministros da palavra ficam procurando esses números, fazendo contas, né? Ele olha para esse aqui e fala, deixa eu ver, o dízimo não está funcionando. Acho que dá para garantir um saláriozinho aqui razoável. Só que ele não entende que Deus está querendo produzir aqui nessa treliça o fruto que dá vida eterna. No entanto, qual a preocupação dele? Com a treliça. Bom, vamos ver o equipamento. Olha, tem que ter. E ele compara também a treliça, não só a estrutura física, mas a estrutura que ele chama de estrutura funcional. O que é isso? Entra uma pessoa na igreja, nova, uma pessoa que o irmão nunca viu lá na sua igreja. Então, 2 alternativas aqui. A primeira é, a pessoa entra, é crente, ela começa a sentar nos bancos e uma hora você fala, bom, deixa eu arranjar um cargo para ela. Deixa ela fazer alguma coisa, né? Essa é o que chama de estrutura funcional, a tal da treliça. Aí ele vai trabalhar no livro a necessidade que a igreja toda tem da mentalidade do discipulado. Irmãos, uma igreja não é capaz de crescer se nós não nos discipularmos a nós mesmos. Então a pergunta que se faz o tempo todo é, quem é que você está a discipular nesses dias agora, nessa fase da sua vida? Quem? Se a resposta for ninguém, então a gente está com problema. Porque na história da igreja sempre tem os crentes mais maduros e os crentes mais novos. Agora, como é que esses mais novos vão amadurecer? E como é que os maduros vão passar a experiência deles? Então, como é que a igreja... Por que a igreja não cresce? Porque quando entra, qual é a ideia? Deixa eu ver qual o cargo que ele vai fazer. Às vezes a pessoa não tem noção de nada. Mas ela não precisa de noção, ela só precisa fazer alguma coisa, né? Porque a igreja precisa estar funcional. Percebe? Então, quando você fala para a pessoa, olha,
tem um trabalho para ti. Agora, imagina numa igreja que já está tudo pronto. Eu sei que essa é uma realidade aqui que é meio complicada, porque aqui a gente está sempre cheio de necessidades. Mas existem igrejas, irmão, que não precisa de absolutamente nada. Está tudo encaixado no lugar, com pessoas, tudo funcionando direitinho. Entra uma pessoa nova, e agora? Olha, senhor, me desculpe, mas aqui não tem nada para fazer, você vai procurar outra igreja. Então, qual que é a ideia dele? Tem um trabalho para ti. Tá vendo aquele casal ali? Eles estão frequentando a igreja uns 6 meses e tal. Acho que seria bom você se aproximar deles, oferecer amizade e, quem sabe, uma boa relação de discipulado. Meu irmão, o crescimento que isso traz dentro da igreja. Agora, se o ensinamento não vier aqui do púlpito, eles não terão que discipular. Então percebe a linha? Vai dar longe, volta para a palavra. Então por que os pastores fazem isso? Porque eles não estão ensinando as escrituras. Se eles não estão ensinando as escrituras, as ovelhas não têm que discipular umas às outras. Judas gastou quase toda a epístola dele advertindo sobre os falsos mestres. É só ler a epístola dele. E ele vai então fazer aquela advertência, né? Deus vai exercer juízo. E aí mais uma vez entra a autoridade e a responsabilidade de quem está aqui com quem está ali. Finalmente, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Para a gente acabar essa linha. Alguém lê? Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Interessante, né? Quando a gente estuda essa sequência de cartas que são escritas em Apocalipse, você já deve ter feito esses estudos, quem prega aqui já deve ter pregado sobre isso. A gente vê que de todas as cartas tem sempre um senão. Conheço as tuas obras, sei que fizeste bem isso, porém tenho contra ti aquilo. Essa é a única aparição do texto onde a palavra porém não está lá. E por quê? Porque essa igreja, por pequena que fosse, ela guardou a palavra. Então, irmãos, quando a gente vê nessa linha aqui, desde do Antigo, eu não fiz no Antigo Testamento, mas você vê, todos os livros, todas as cartas, todos os escritos do Novo Testamento apontam para um lugar só: a necessidade da palavra. Aí nisso a gente conclui que a igreja acha a sua vida à medida que ouve a palavra de Deus, e ela só ouve a palavra de Deus quando o anjo daquela igreja prega a palavra de Deus. Portanto, como membros da igreja, irmão, nós não deveríamos aceitar que alguém assumisse o púlpito aqui e não fizesse outra coisa a não ser pregar a palavra de Deus. É óbvio que isso tem muitas implicações e variações. Nem todo mundo tem, como eu disse, o mesmo estilo, né? Alguns têm mais facilidade de comunicar, outros têm menos facilidade de comunicar. Mas a beleza da palavra do Senhor e o seu poder está que a comunicação dela não depende do estilo de quem está aqui. Depende da dependência de quem está aqui, do Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, para que a palavra chegue. Irmãos, como é que... Outro dia visitei, a gente foi em Guiné, nós nós vamos fazer a primeira conferência em Guiné agora em novembro. E aí eu visitei alguns missionários lá. E é muito interessante, cara, as experiências são demais, né? E eu visitei um irmão que é impressionante, a gente já tinha trocado alguns escritos, e aí eu vi que ele tinha realmente, ele escreve incrivelmente bem. Sabe aquele texto, até no e-mail a gente percebe a forma como ele coloca as frases e fala, que maravilha. Aí descobri o blog dele, um manancial de coisa boa, né? E aí conheci ele pessoalmente, até falei isso com ele: rapaz, eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, porque eu tenho lido os teus escritos, tem sido bom para mim. E o homem é totalmente gago. E eu falei, meu Deus, como é que é esse cara? E ele é professor de seminário lá. Aí ele me chamou para dar uma aula, eu dei um módulo de 4 aulas lá. E pronto, ele está lá. Dificuldade, ele trava e tal. E uma vez eu vi ele pregar. Eu falei, deixa eu ver como é que é isso, porque eu fiquei curioso. Como é que é isso? E meus irmãos,
E pra você ver, né? Nós somos pecadores, isso é terrível, né? Eu falei, isso não vai dar certo, cara. E aí eu saí de lá falando, Senhor, me perdoa. Porque eu estava, olha o que o parâmetro pecador não era exatamente o perfil de comunicador que eu esperava, que abrisse a palavra de Deus e pregasse de uma forma tão brilhante como eu vi naquela manhã. Aí veio a dependência do Espírito, porque se dependesse da eloquência dele, eloquente ele é, mas da capacidade de comunicação dele estava perdido. Por isso que quando a gente analisa o ministério pastoral, desse ponto de vista, a gente coloca em xeque, ou pelo menos coloca para se pensar, a tal da comissão de sucessão pastoral. Qual é o trabalho da comissão de sucessão pastoral? É analisar os possíveis candidatos para assumir uma igreja. É ou não é? Agora, como é que a comissão de sucessão pastoral trabalha? Ela convida meia dúzia de pastores para que venham e preguem na igreja, para a igreja então avaliar a pregação dele. Irmãos, eu já vi igrejas penarem, sofrerem por causa disso, porque ao final de 5 ou 6 palestras ou pregações, ela avalia, aquele pregou bem, olha, aquele nota 8, esse aqui nota 6, então, aqui tem a nota máxima, vamos convidá-lo. E o homem era só um pregador, ele era um lobo. O homem vai, passa um pouco de tempo na igreja e escandaliza a igreja com suas práticas, ele não prega a palavra do Senhor, ele só tem boa eloquência. Mas a igreja então achou graça na forma como ele... Então por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque quando a gente fala de centralidade das Escrituras, aí a gente vai para o YouTube, a gente vai no Augusto Nicodemos, vai ver esses nomes aí, vai dizer, como eu queria ser igual a ele. A gente tem um autor chamado Stuart Olyott. Agora ele está bem velhinho, ele está com 80 e tal. E o Stuart é aquele... Alguém conhece aqui pessoalmente o Stuart? Stuart Olyott. Olyott, é do País de Gales. Ele escreve vários livros sobre pregação, é um pregador incrível. Já é bem velhinho, já assim, tá? E eu esqueci o que eu falei dele. Exato. Pois é, agora me falhou aqui, agora ali o pensamento que me fez pensar no Olyott. Bom, vai voltar, quando voltar eu falo com os irmãos. Enfim, então, o primeiro desafio que as igrejas enfrentam em nossos dias não é descobrir como ser relevante na comunidade, como ser atraente. A palavra atraente para a igreja, irmãos, é complicadíssima, porque atraente para os padrões do mundo é muito complicado isso. O que é atraente, né? Eu contei para vocês a história do pastor, meu professor de história no seminário, Marcos Granconato, uma vez que ele foi chamado para pregar numa igreja, aniversário de uma igreja, contei aqui não. Lá no Brasil foi chamado para pregar numa igreja, aniversário da igreja, acho que foi lá em Curitiba, uma igreja lá, não sei se onde eu... não estava ficando. Aniversário da igreja, tinha 3.000 pessoas no salão, um monte de incrédulo e tal, porque eles fizeram aquele apelo para chamar os incrédulos. Aí chamou o professor Marcos Granconato, professor de história da igreja, o cara mais duro que eu já vi na minha vida. Ele prega com um cacetete na mão, assim, com um bastão de beisebol. Brincadeira. Mas ele é... Ele fala, quanto mais eu estudo a história da igreja, mais eu sinto vergonha. Porque eu estudo os meus irmãos dando a vida pela palavra do Senhor. Estou vendo um monte de palhaço pregando hoje nessas igrejas aí, qualquer coisa que não é as Escrituras. Cumpre-se o que o Spurgeon já tinha falado no século XVIII. Vai chegar uma hora que ao invés de pastores pregando as Escrituras, para as ovelhas, nós vamos ter palhaços entretendo bodes. Aí ele chega na igreja, viajou não sei quantos quilômetros, pagaram a passagem de avião do homem, ele chega lá. Aí alguém avisou para o pastor que o Marcos era duro. Aí o pastor na última hora foi tentar, né, chamou o homem na salinha, vamos orar antes do culto, irmão, vamos. Aí, cloque. Irmão, olha, eu queria fazer um apelo para o irmão. Sabe o que é? Olha, é aniversário da igreja, uma data festiva, e está cheio de incrédulo na igreja, então eu queria que o irmão vai pregar sobre, ele já tinha mandado o texto, né? E é o texto da crucificação. O irmão vai pegar mesmo esse texto? Porque assim, eu tinha pedido uma mensagem evangelística. Ele disse, sim, eu preparei uma mensagem evangelística. Não, mas olha, irmão, é que sobre a cruz, né? A cruz é uma coisa pesada. Eu tenho medo de ferir o pessoal ali.
Então, o irmão, dá para evitar falar da cruz? Então, meu irmão, eu viajei 3.000 quilômetros para falar da cruz. E eu não estou aqui para evitar que se sintam feridos por causa da cruz do meu Senhor. Porque ele já sofreu as feridas por causa desse monte de incrédulo que está aí. Sabe qual é o meu objetivo aqui? É que eles fiquem desesperados no final do culto. Que eles ficam com tanta ira, com tanto ódio, ou da igreja, ou deles mesmos. Que eles tomem duas atitudes: ou eles caem para dentro e mergulham no batistério na próxima oportunidade que tiver, ou eles nunca mais aparecem aqui.